Como vai, meu amigo, minha amiga? Essa aula é de prática jurídica e vamos tratar hoje de impugnação de documentos. Na faculdade de Direito aprendemos o que é uma revelia, o que é uma confissão, quando que está configurada o trabalho em sobrejornada, mas na realidade, na prática, como fazer isso acontecer? Como provar isso no processo? Como ganhar a causa a favor do seu cliente? A impugnação de documentos é um ato processual que vai convergir para que isso aconteça, para que você vença o processo ou perca. Daí a sua importância. Então, vamos lá. Quando você ingressa com uma reclamação trabalhista ou contesta uma reclamação trabalhista, na verdade você está tratando de fatos que foram articulados ou estão sendo articulados. Você está dizendo que pagou o salário ou não recebeu o salário, ou que houve trabalho em horas extras ou não houve trabalho em horas extras. Isso são meras alegações. Meras alegações. Para ficar completo a atuação profissional, toda alegação deve vir acompanhada de uma prova. Daí o disposto no artigo 818 da CLT, que compete a prova quem alega, compete provar o alegado quem faz a afirmação. Então, caso você narre fatos sem a devida prova, na verdade você está perdendo tempo, aquilo que nós chamamos em jargão jurídico de chicana. Você não está dizendo nada. Daí o brocar no jurídico. Alegado e não provado é o mesmo que nada alegado. Nessa linha de raciocínio, qual é a primeira coisa que você deve fazer ao ouvir o seu cliente, preparar uma petição inicial ou fazer uma contestação? Analisar o que está sendo alegado e qual é a prova. Feito isso, você fará a sua petição inicial, vinculará cada alegação à prova que você tem para produzir, ou conforme documentos, ou conforme será aprovado por testemunhas, ou mesmo que não escreva esse conforme, mas que saiba que na audiência terá que fazer a prova com a testemunha, ou o documento está indo anexado com a sua petição, seja inicial ou contestação. Entretanto, é possível que aquele documento que está sendo apresentado, ele não reflita aquela realidade alegada. Então é uma narrativa que está acompanhada de uma prova que não é idônea. Por isso, o Instituto Jurídico da Impugnação. E na Justiça do Trabalho, essa impugnação de documentos ela tem que ser feita na primeira oportunidade que você tiver que falar nos autos ou na audiência, que é na audiência de instrução e julgamento. Na primeira audiência, quando o juiz abre a contestação, libera para você olhar a contestação, ou no momento você, como na qualidade de advogada reclamada, elaborando a contestação, já vendo os documentos que estão na inicial, então você vai ter a primeira oportunidade de falar nos autos com a primeira contestação. Então você já precisa olhar os documentos apresentados pelo reclamante para impugnar ou não. Nós vamos ver como é isso. Já o reclamante, ele, a primeira oportunidade de falar nos autos é durante a audiência de instrução, porque o artigo 795 da CLT ele fala sobre as nulidades, que as nulidades não serão apreciadas pelo juiz senão quando arguidas pelas partes na primeira oportunidade que falar nos autos ou em audiência. Então, primeira oportunidade de falar nos autos para a empresa é com a contestação, para o empregado é na primeira audiência, quando tiver vista dessa contestação que for apresentada. Então, tanto a contestação quanto a inicial, ela vem para os autos acompanhada de documentos. Recapitulando,
quando o reclamante narra para o advogado fatos trabalhistas, você precisa pedir a prova, documento ou a testemunha. Quando a empresa narra fatos trabalhistas, ela também precisa apresentar a prova. Entretanto, quando essas provas vão para os autos, as partes contrárias têm acesso. E acaso a parte não concorde com a prova feita pelo seu ex-adverso, precisa impugnar com a contestação, escrevendo simplesmente que impugna documentos de folhas tais, ou em audiência, quando tiver vista da contestação, que está impugnando os documentos de folhas tais. Porque o artigo 411, inciso 3 do CPC, que tem aplicação subsidiária no processo do trabalho, por remissão do artigo 769, diz que os documentos juntados em processo e não impugnados pela parte contrária presumem ser autênticos. Então, se, por exemplo, eu alego para o meu cliente trabalhador que ele trabalhou em jornada extraordinária e a empresa apresenta cartão de ponto em que não está constando trabalho em hora extraordinária, ou eu alego na petição inicial que o trabalhador laborou 2 horas extras diárias por dia e a empresa anexa cartões de ponto, controle de frequência com apenas 30 minutos de hora diária por dia, caso não reflita a realidade, o interessado deve impugnar expressamente aqueles documentos. Caso contrário, operar-se aos efeitos do artigo 411, inciso 3 do CPC, que serão presumidos autênticos aqueles cartões de ponto. O mesmo vale para recibo de salário. Caso o empregado diga que não recebeu o salário dos mestais, não recebeu determinadas rubricas trabalhistas, e a empresa apresenta recibos, caso o recibo não reflita a realidade, devem ser impugnados. E como que você vai fazer isso na prática? Pela empresa, você, no momento de elaborar a contestação, você vai ler os fatos que estão sendo narrados na petição inicial, vai buscar a prova documental anexa à petição inicial e, caso algum documento que esteja anexado, você verifique que ele não faz aquela prova que se propõe, você deve impugnar. Já pelo obreiro, pelo trabalhador, isso deve ser feito em audiência. E aí que já é um pouco diferente e requer um dinamismo e uma habilidade do advogado. Em audiência, fique atento que o juiz vai abrir a contestação para você olhar no processo eletrônico. Então você pega o mouse no computador, na mesa de audiência, acesse os autos, ponha o seu login, sua senha e leia a contestação, porque geralmente ela está sob sigilo, só é liberada para ler realmente no momento da audiência. Leia os fatos e vá direto nos documentos. Se houve na contestação algum argumento que houve o pagamento dos salários, que as horas extras foram pagas ou que não houve trabalho em horas extras, busque os documentos anexos e, caso hajam documentos que não sejam idôneos, você precisa impugná-los expressamente. Então, volte-se para o juiz e diga: Vossa Excelência, estou impugnando os documentos de folhas tais e tais, e diga o motivo. Caso tenha muito documento anexado à contestação, ou a contestação seja de um tamanho considerável, ou você também não se sinta à vontade para fazer isso imediatamente,
peça um prazo ao juiz para fazer por escrito. Peça 10 dias, 15 dias para se manifestar sobre a contestação e documentos, e então impugne por escrito. Caso contrário, presumir-se-ão autênticos os documentos anexados à contestação. Então aqui temos um caso prático, um processo da 77ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em que o autor ele pretendia o pagamento de um prêmio e a empresa apresentou documentos a fim de demonstrar que o reclamante não fazia jus à premiação postulada. O juiz indeferiu o pedido. E qual foi a fundamentação? Ressalta-se que os referidos documentos sequer foram impugnados, pelo que cabe presumir a veracidade dos mesmos. Então, pessoal, hoje tratamos dessa dica, esse modo de proceder, buscando a sua atenção para uma questão muito importante que pode levar ao êxito e à derrota numa causa. Nas próximas aulas vamos tratar de temas relacionados, que são os tipos de documentos que merecem ser impugnados, o ônus da prova, documentos que estão eivados de presunção de inidoneidade, as quais, se forem consideradas pelo juiz, cabe recurso, que mesmo sem a impugnação, o juiz que conhece o direito não deve acolhê-los, e também do Instituto da Preclusão, que está relacionado também a esse tema da impugnação de documentos, mas do direito fundamental à razoável duração do processo. Então nós vamos entender de forma mais abrangente a ideia de processo dentro desse nosso curso. Um abraço e até a próxima.